Gente, boa noite. Professor Windes, PhD, aqui retomando as atividades, agora com um novo canal, canal Educação Inclusiva. O tema de hoje, como você já sabe, é o que é mesmo o princípio da inclusão. E é tão interessante quando a gente começa a pensar no princípio da inclusão, porque a gente começa a compreender que esse é um frame of reference, é um referencial, um parâmetro que você adota na sua cabeça e que, sem você perceber, começa a afetar o modo como você realiza a sua prática pedagógica. Isso para professores e para professoras. No caso de gestores e gestoras, também, porque você começa a ter uma compreensão diferente daquela com a qual você tem vivido durante todos esses anos. E aí alguém pode dizer assim, mas professora, certamente você se esqueceu que a Declaração de Salamanca, que propõe o princípio da inclusão, e eu tive o cuidado de pegar a declaração original, vou dizer já já por quê, a Declaração de Salamanca, que traz à luz, que ilumina o princípio da inclusão, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ela estabelece uma nova forma de se compreender o sistema regular de ensino e os processos educacionais. Só que quando ela traz essa concepção de princípio da inclusão, lá na declaração não está escrito, assim como não está escrito em nenhuma política pública, nenhuma resolução, nenhuma portaria, não está escrito como que você operacionaliza, que você materializa o tal do princípio da inclusão. E, além disso, aí vem o problema da razão pela qual eu peguei a Declaração de Salamanca original. O problema, sabe qual é, gente? É a tradução da língua inglesa para a língua portuguesa. Por quê? Porque quem faz a tradução de um documento desse é o governo federal, porque ele é uma diretriz da Unesco, da Organização das Nações Unidas, né? Então, a Unesco é o setor responsável pela ciência, cultura e educação das Nações Unidas. Então, quando o governo assume fazer a tradução, o que ele faz? Ele introduz o viés do contexto nacional. Para vocês terem uma ideia, a Declaração de Salamanca de Portugal, se alguém quiser pode procurar aí na internet, você vai saber que é de Portugal, porque eles falam action, eles falam acção, A-C, C cedilha O-T, não ação, como nós falamos, né? Como nós escrevemos. O governo de Portugal traduziu inclusão como integração. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Aqui no Brasil, não. A gente manteve o original, que é o princípio da inclusão, da escola inclusiva, da educação inclusiva. No entanto, há um pequeno detalhe que vocês vão começar a sacar, que é o modo como se utiliza a expressão Special Educational Needs. Isso foi traduzido no Brasil como necessidades especiais do aluno. E, na verdade, é Special Educational Needs, necessidades educacionais especiais. Ou seja, é a educação que tem que ser pensada. É a educação que tem que ser revista. O que a gente entende por educação? Entende por prática pedagógica e gestão escolar, não é? Mas nós deveríamos também entender, no contexto educacional, a questão cultural. Porque se a cultura não muda, a prática pedagógica e a gestão não muda.
Sabe por quê? É aquela velha história, né? Quando um professor ou uma professora, ele entra na sala de aula, ou ela entra na sala de aula e fecha a porta, as regras que valem para aquele contexto da sala de aula é estabelecido por quem? É estabelecido pelo professor, pela professora. É óbvio. Não é estabelecido por um documento, não é estabelecido por uma legislação, não é estabelecido por uma política. Tanto é, vamos pensar, hoje, quando nós estamos logados, né, ou melhor, ligado nas mídias sociais, o que a gente consegue ver regularmente? A gente consegue ver experiências, situações de vida real que são gravadas por alguém e que postam nas mídias, que posta na mídia social. E nessas gravações, quando se trata de questões escolares, o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, professores gritando com os estudantes, professores e professoras fazendo coisas que, em princípio, eles não deveriam fazer. Assim como outras categorias, hein? Não vamos colocar aí o peso da responsabilidade aí com os professores só, vamos parar com essa história. Porque professores e professoras são vítimas do sistema educacional. E a gente tem que parar de dizer que são os responsáveis pelo fracasso, como se fala há muito tempo, e muito menos responsável pelo fracasso são as crianças. Por quê? Porque o sistema educacional ele tem que operar hoje de uma maneira muito mais flexível do que no passado, do que quando eu estudei, para poder assegurar que exista um ajuste sistemático nesse contexto de aprendizagem. Lembra daquela expressão, aprendizagem ao longo da vida, que também foi cunhada nos documentos internacionais, né? Aquele livro Educação, um tesouro um tesouro a construir, acho que é isso, da ONU, da Unesco, desculpe. Então, veja, nós temos que começar a rever o nosso referencial teórico. Nós temos que rever, nós que eu digo é cada um de nós, não é o sistema educacional, não é a diretora da escola ou a equipe gestora, não são os professores ou um professor, somos todos nós. Quando se trata de educação inclusiva, a gente tem que pensar individualmente e coletivamente. Individualmente, porque se eu mudo a minha prática, eu já estou promovendo mudanças culturais, porque para mudar a minha prática pedagógica, ou seja, o modo como eu ensino na sala de aula, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a pensar diferente. Eu tenho que começar a entender a prática pedagógica de uma maneira diferente. Eu tenho que começar a refletir sobre os problemas que perpassam esse universo educacional de uma maneira diferente. E qual que é essa maneira quando se trata da inclusão? Essa maneira é a maneira cujo fundamento está onde, gente? Está no princípio da inclusão. Eu queria convidar você, que está aqui comigo agora, e você, que certamente vai assistir depois essa live, eu queria convidar vocês para, se você ainda não fez isso, se você não tem uma cópia, hard copy, né? Uma cópia desse, assim, um exemplar nas suas mãos. Mas eu queria convidar você para fazer o download da Declaração de Salamanca. Olha, é um livro pequenininho, faça do livro, não faça do texto. Porque tem um do MEC, que geralmente é o primeiro que aparece quando você google a declaração, não faça desse. Vá numa organização qualquer e faça um que tenha a capinha e cada tópico. Por quê? Porque o documento do MEC é um documento corrido, é um documento que facilita a leitura para pessoas cegas.
tipo TXT, né, que chama, mas não é legal para você acompanhar os detalhes. Então, a minha sugestão é que você abra faça o download do documento. Se você puder imprimir, vai ser melhor ainda. Eu vou contar para você que esse documento ele tem somente 47 páginas, é bem pouco. E eu vou sugerir a você que você leia. Só que antes de você imprimir o documento, eu vou sugerir que você dê uma olhada nos tópicos. Eu vou ler rapidamente aqui, para você saber o que não precisa, que não é necessário você imprimir, porque, afinal de contas, você não vai usar aquilo, porque aquilo é uma orientação para estados, né? Para as nações, tá? Então, olha, tem o inicial, que é a introdução, sim. Novo pensamento sobre Special Needs Education. Olha lá, educação das necessidades especiais. Educação das necessidades especiais, não educação especial. Começa daí. Guidelines for Action at the National Level. Então, aqui, ó, diretrizes para ação no nível nacional. Não interessa para você, porque você não vai operar no nível nacional. Mas se você trabalha no Ministério da Educação, por exemplo, e se você não leu a declaração, é uma oportunidade maravilhosa. E você não precisa estar lá na CECADI, no setor específico de políticas de inclusão, ok? Então, sugiro que também você faça essa leitura, vale a pena. Então, olha lá, política e organização, fatores escolares, recrutamento e treinamento educacional de pessoal, que seria, no caso, educadores, as pessoas que trabalham nas redes públicas e tal. Serviços externos de suporte e áreas prioritárias. E depois vem perspectivas comunitárias e recursos requeridos. E depois, guidelines, que é um terceiro tópico, começou a chover aqui, para ação no nível regional e no nível internacional. Me dá só um minuto. Para quem está assistindo, que eu estou vendo que tem algumas pessoas, por favor, compartilhem esse vídeo agora, essa live, com os seus colegas, com os seus amigos, enfim, nas suas mídias sociais, e fala, olha, é agora que está rolando. Por quê? Porque, infelizmente, eu tive um problema, né, técnico. Eu não consegui fazer a conexão com o canal novo, porque o meu computador está vinculado ao canal antigo. Aí, o canal antigo, que é o canal Science Academy, onde eu estou. No entanto, como eu disse no início, estou gravando essa live, e aí eu vou editar e vou colocar lá no canal Educação, inclusive, e resolver esse problema, né? Bom, então, essa sugestão é muito importante, porque a Declaração de Salamanca, ela tem um texto relativamente simples e ela ajuda muito você a repensar esse referencial teórico que está na sua cabeça, ok? Então, com esse documento nas mãos, você pode, inclusive, fazer consultas, e vai te ajudar muito. Bem, então vamos lá. O que é o princípio fundamental das escolas inclusivas? O princípio da inclusão para as escolas inclusivas é que todas as crianças devem aprender juntas. Texto da Salamanca. Sempre que possível. Então, por que tem um sempre que possível? Porque tem situações em que as crianças elas têm um quadro tão complexo que as pessoas acreditam que ela não pode estar na escola regular. Mas, gente, cabe aqui um detalhe. A Declaração de Salamanca, ela foi aprovada não porque ela não é aprovada, ela foi publicada em 1994.
nós estamos em 2024, quase. Então, já são 20 anos posteriormente à publicação da Declaração de Salamanca. E aí, o que aconteceu? Nesses 20 anos, as teorias neurocientíficas, elas deram um salto qualitativo tão grande que hoje nós sabemos que o ambiente é determinante para os processos de aprendizagem e não os limites que supostamente uma pessoa tenha. Trocando em outras palavras, em miúdos. Se eu tenho hoje um filho que é uma criança com síndrome de Down, e ela vai ter... Eu estou morando na Holanda. E na Holanda, crianças com disability, intellectual disability, deficiência intelectual, síndrome de Down e outras, são inseridas num sistema paralelo. Nem vou chamar aqui de educação especial, porque é um sistema paralelo. Elas são retiradas dos contextos familiares e elas passam a viver em comunidades com pessoas que têm as mesmas dificuldades que elas. Eu visitei uma instituição como essa. Tem outras coisas também. Eu estive na Dinamarca e me surpreendi, porque eu fui num lugar que era como se fosse uma universidade, onde só moravam pessoas com diferentes deficiências, incluindo paralisia cerebral, deficiências físicas e por aí vai. Bom, o que acontece? Se essa pessoa ela foi retirada do ambiente regular e foi viver num contexto totalmente isolado do ambiente regular, cuja base do contexto não possui estímulos suficientes, só estímulos terapêuticos. Então, como é que essa pessoa vai fazer conexões neurológicas, nervosas, como hoje a neurociência mostra, a teoria epigenética mostra que nós não somos determinados geneticamente, e se foi a ela impedido a oportunidade, retirada a oportunidade de participar da vida regular. Não tem como. E isso vale para qualquer um de nós. Por outro lado, como acontece no Brasil hoje, se você eu tenho um filho com deficiência aqui no Brasil, com síndrome de Down, deficiência intelectual, paralisia cerebral, não importa. E eu sou uma mãe que vou batalhar pelos direitos do meu filho ou da minha filha de viver coletivamente, de ter as mesmas oportunidades que todo mundo, de ir para a escola regular, de obrigar as escolas a criar formas de oferecer oportunidades igualitárias para o meu filho ou para a minha filha. O que vai acontecer? Meu filho e a minha filha vão se desenvolver. Ah, professora, mas tem um limite. Não, não tem um limite. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos esse limite. Não há como saber qual é o limite. Você sacou? Então, se você começar a pensar na sala de aula, você vai começar a pensar o seguinte: caramba, então, as crianças com as quais eu trabalhei, elas não têm limite. E é exatamente isso na educação inclusiva. Você não pensa em limite. O princípio da inclusão, ele diz para você, as crianças devem aprender juntas. Sempre que possível? Não. Sempre. Não é sempre que possível. É sempre. Porque a teoria epigenética e a neurociência hoje mostram que nós somente nos desenvolvemos se acessarmos experiências reais, oportunidades. Nós temos acesso, é por isso que a acessibilidade é tão, tão importante. Você sacou? Agora, você precisa acreditar nisso, você precisa ter conhecimento sobre isso. Você não pode ficar pensando assim, mas ele tem paralisia cerebral, como que ele vai se desenvolver? Mas como? Como não?
Por exemplo, aqui em Dayatuba, onde eu moro, tem uma pessoa, uma mãe, que fez exatamente isso que eu disse. Ela foi à luta, o filho dela, que eu conheço, com paralisia cerebral, cresceu com limites físicos e se tornou um advogado. E hoje ele é um advogado atuante. Se ele tivesse nascido na Holanda, ou se ele tivesse nascido lá na Dinamarca, ele não ia ser a pessoa que ele é. Vocês percebem? Imagina o seguinte, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida regular. Pensa assim, procure aí na sua cabecinha uma experiência sua, pessoal, em que alguém da sua família, ou seu marido, ou seus pais, quando você era menor, ou um irmão, sei lá, dizia assim para você, sei lá, ah, mas ela é muito tímida. E, ó, isso martelando na tua cabeça, ela é muito tímida. Ou então diziam para você assim, mas você é desengonçada, você não tem jeito. Ou diziam para o rapaz, não, você não tem jeito para esporte. Imagina, olha como você mal consegue chutar uma bola. E por aí vai. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes num casamento o marido fala assim, mas a sua comida é horrível. Pelo amor de Deus, você fez esse bolo é terrível. E aí você, que lá no começo do casamento tinha a maior curtição para fazer um bolo, o que aconteceu? Chegou no ponto que você desistiu. Você desistiu. Eu vou contar para vocês a história da minha mãe. Minha mãe era casada com meu pai. Minha mãe nasceu em 1928. Então, imagine a situação naquela época. Se casou, era muito jovem, não sabia cozinhar. Minha mãe começou a trabalhar, gente, com 8 anos de idade. Olha só. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ela se casou, ela estava aprendendo com a sogra dela, a mãe do meu pai, né, minha avó, estava aprendendo a fazer bolo. E uma vez ela fez um bolo, toda feliz. E aí, quando ela deu para o meu pai, olha que horror. Ele pegou o bolo, provou, aí não falou nada, aí fez bolinha na mão, jogou na parede, dizia, isso aqui é como uma bola, parece uma borracha. Imagina o efeito negativo que isso tem na pessoa. Você acha que você, ou ela, ou eu, ou qualquer pessoa, ia querer fazer de novo um bolo? Claro que não, eu sou incompetente, eu não vou fazer de novo. Não vou nem tentar. E é isso que acontece com as pessoas com deficiência. Vou dar mais exemplos. Meu sobrinho, quando ele era pequenininho, minha sobrinha falou assim para mim, tia, não tem jeito, na frente dele, não tem jeito. Ele não aprende a amarrar o sapato. Ele tem um problema, não vai conseguir. O que aconteceu? Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, e por que você não acha um sapato, um tênis, na verdade, que vai ser fácil para ele fechar com velcro? E deu soluço. E depois, gradualmente, carinhosamente, você vai ensinando ele a amarrar, não o sapato. Você vai ensinando, brinca com ele com um barbante. E gradualmente isso vai acontecer. Claro, hoje ele é um rapazinho, ele amarra o sapato. Então, ele não era incompetente. Mas vocês percebem? Isso tudo é uma forma de entender, é uma forma de valorizar o problema. Vou mais adiante. Na escola regular, a criança que tem deficiência, ou aquele, por exemplo, crianças que foram diagnosticadas com TEA, crianças ou jovens diagnosticados com TEA, quando eles não vão para a escola, o que as pessoas muitas vezes falam? Não precisa ser a professora, não. Outras pessoas, ai, que alívio, não veio para a escola hoje, está uma tranquilidade. O que é isso, gente? Isso é exclusão. Isso é exclusão. Isso é, na verdade, o reflexo de um referencial teórico e de uma crença que vem junto com o referencial teórico. A gente vai ver isso nas outras lives e nos vídeos aqui do canal,
e faz com que você acabe adotando medidas, atitudes, comportamentos que não favorecem a inclusão. Então, o princípio da inclusão, ele diz que todas as crianças devem aprender juntas. E é a nossa responsabilidade criar essas oportunidades, ok? Gente, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui no YouTube, e aí eu queria pedir para vocês me contarem de onde que vocês são, né? Aqui no Instagram, eu não consigo enxergar bem porque está longe, tem uma luz assim no meu rosto, aí é difícil, sinto muito. Mas, se vocês puderem entrar um minutinho lá no YouTube, no canal Science Academy, e me contar de onde vocês são, eu ficaria muito feliz com isso. E também eu queria saber se você é professor, se você é gestora, se você é mãe ou pai. E eu lembrei aqui que tem uma possibilidade de live que eu posso conectar, sabe onde? No... Ah, entendi, não posso, não posso. Tem que ficar quietinha aqui, não posso mexer em mais nada. Eu ia conectar no Facebook, mas vamos deixar para lá. Bom, até agora deu para vocês me acompanharem? Por favor, manda uns coraçõezinhos aí para eu saber, porque pelo menos o coraçãozinho eu vejo, se vocês puderem, né? Então, o princípio da inclusão, ele traz como uma referência que todas as crianças devem aprender juntas. Portanto, qualquer tipo de exclusão deve ser identificado e deve ser o quê? Eliminada ou minimizada. O princípio da inclusão diz que as escolas regulares, elas têm que reconhecer, ou seja, vai identificar, vai reconhecer e vai responder às diversas necessidades dos estudantes. Necessidades seriam, na verdade, diferenças, tá? Então, elas vão às escolas, as professoras, a comunidade escolar, elas vão reconhecer e vão procurar achar formas diferenciadas para contemplar. Aí vem um problema, gente. Agora está se falando muito em PEI, Plano Educacional Individual. Isso é educação especial, não é educação inclusiva. Porque quando você faz um plano educacional individualizado, você está excluindo a criança da aprendizagem coletiva. Então, você não pode fazer isso. Isso é um erro crasso, é um absurdo quando se trata de educação inclusiva. Quando você quer, de fato, favorecer o processo de inclusão da criança, do jovem ou do adulto com deficiência ou qualquer tipo de outra demanda que a criança venha a ter por razões diferentes, porque nasceu numa família desestruturada, porque é uma pessoa que vem de um antecedente de uma família que vive em pobreza, que vive com demandas financeiras, uma pessoa que veio de uma comunidade indígena ou que veio de outro país, morar aqui no Brasil e não fala o português, sei lá, de um país da América Latina, ou que é uma criança afrodescendente, enfim, ou que é transgênero, não importa. Todo mundo na escola tem que conviver e aprender que a diferença é maravilhosa para a nossa vida, é fundamental. Nós crescemos como seres humanos, nós crescemos como profissionais. Então, não tem sentido excluir ninguém, prejudicar ninguém, provocar ninguém. É por isso que a gente vê tanta violência hoje, porque as culturas das escolas são culturas excludentes. A minha tese de doutorado foi sobre exclusão nas escolas, numa perspectiva internacional. Então, veja, nós precisamos mudar o quê? O frame of reference, o referencial teórico para mudar a nossa crença, para mudar a nossa atitude. Bem,
Continuando aqui no princípio da inclusão. Então, a criança todas as crianças têm que aprender juntas, sempre. As escolas regulares têm que reconhecer e responder, ou seja, considerar e buscar alternativas às diversas diferenças, demandas que os alunos e alunas apresentam, e, ao mesmo tempo, tem que oferecer para aquela população que precisa de um pouco de apoio, uma série de apoio e serviço que aqui no Brasil foi chamado de meios e recursos, né? Que ajudem as crianças, jovens ou adultos, a superarem aquelas barreiras que eles encontram no contexto. Vou contar para vocês uma história que eu vivi na época que eu fazia a minha tese de doutorado. Eu fui numa escola inglesa, para quem não sabe, eu fiz doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, fiquei lá 4 anos, e fui numa escola inglesa. E nessa escola, fui em várias atividades, e daí à tarde eu entrei numa sala de aula, que era uma sala de aula de crianças pequenas, provavelmente uns 6 anos de idade. Aí a primeira coisa foi depois do almoço, eles levaram uma caixinha, devia ter umas 26 crianças, levaram uma caixinha com leite, com garrafinhas de leite, foram distribuídas para as crianças, e aí as crianças já estavam separadas em mesas diferentes, e na sala, na frente da sala, onde a professora tinha a mesa, tinha uma mesa, assim, bem grande, cheia de livros com pinturas, desenhos de artistas famosos. E aí, cada grupo escolheu um artista, um pintor, e foi reproduzir aquela pintura que estava no livro que eles escolheram. Maravilha, até aí tudo bem. Aí eu estava observando os grupos e tal. E tinha um grupo que não tinha pego um livro, não tinha pegado um livro. Tinha um grupo que tinha um violão do lado, violão verdadeiro, do lado deles. Eram 4 crianças, e as crianças receberam cada uma folha de papel ofício, lápis, e elas tinham que fazer aquele violão, reproduzir. Bom, as crianças reproduziram e tinha um garotinho naquele grupo que pegou e fez uns risquinhos assim do violão. Imagina que aqui é uma folha de ofício, bem no cantinho, assim, bem pequenininho, a folha toda estava em branco. Aí a professora, circulando pela sala, falou assim para o estudante, para o grupo: olha, então, o Jerry, ele fez um violão aqui, legal, né, Jerry? Mas o que vocês podem fazer para ajudar o Jerry a desenhar um violão, né, mais proporcional? Aí pensem nisso. E ela saiu, foi para outras mesas. Quando ela volta para essa mesa, o violão do Jerry estava feito e estava bonito. Aí ela pegou e falou assim: quem foi que fez o violão na folha do Jerry? Aí um menininho naturalmente falou assim: ah, fui eu, professora. Ela falou: então, meu amor. Aí eles não chamam de meu amor. Falou o nome do garoto lá, Mark. Então, Mark, olha, eu pedi para vocês 3 pensarem como que vocês poderiam ajudar o Jerry. Isso se chama, em educação inclusiva, nós vamos ver metodologias de ensino inclusivas, apoio mútuo e colaboração. E aí, mas não é para você fazer por ele, porque senão ele não vai ter oportunidade de fazer. Olha que legal, uma coisa tão simples, né? Tão bonita. E aí, professora, tá legal. Aí ela deu outra folha e eles acharam uma estratégia que foi, por exemplo, eu vi um pedaço disso, que foi um deles, foi com o dedinho assim, e o Jerry foi atrás com o lápis, e o Jerry fez o desenho do violão na folha dele. Vocês sacaram? Olha que bonito. Então, essa que é a ideia quando a gente fala de princípio da inclusão. É a escola que tem que mudar. São os professores e professoras que têm que buscar alternativas. São os gestores e gestoras que têm que procurar incutir na cabeça das pessoas que fazem parte daquela comunidade o princípio da inclusão, o entendimento de que
A escola é uma escola que acolhe a todos, que identifica as diferenças, que cria oportunidades de convivência na sala de aula e fora da sala de aula, que cria oportunidades diferenciadas, e em um outro momento eu vou falar de diferenciação curricular, que é o pressuposto educacional para a escola e a prática pedagógica inclusiva. Então, tem que criar oportunidades diferenciadas na sala de aula, uma vez que você reconheceu as diferenças, para quê? Para criar oportunidades variadas para que as pessoas, as crianças, os jovens e os adultos possam, de fato, ter oportunidades de aprendizagem. E sempre com o apoio dos colegas, né? Isso é fundamental. Então, vamos pensar agora 4 elementos chaves que faz parte desse novo pensamento, desse novo entendimento e que vem junto com o princípio da inclusão. Um deles eu já falei para você. É o quê? É o acolhimento. Quando uma criança, eu já ouvi história, e tenho certeza que vocês também já ouviram histórias de mães ou familiares que dizem: não, quando eu preenchi a ficha, eu não falei que o meu filho tinha deficiência, porque senão ele já ia entrar com um rótulo. E aí as pessoas já vão, opa, ó, tá chegando aí um autista, opa, tá chegando aí um menino que tem TDAH, opa, TDA, com transtorno do déficit da atenção, com ou sem hiperatividade. Opa, tá chegando aí um menino com síndrome de Down. Eu lembrei agora uma outra professora que entrou em surto, em parafuso, há muitos anos atrás, porque tinha uma criança com síndrome de Down na sala dela. Ela falou que ela ficou 3 dias chorando, que ela entrou em pânico. O marido dela era recém-casada, disse para ela: fulana, se for para você trabalhar e viver desse jeito, é melhor você não ser professora. Mas ela estava lá firme e forte. Aí eu virei para ela e perguntei: minha querida, quantos anos tinha a criança? Ela disse 3. Eu disse: meu Deus, uma criança de 3 anos te desorganizou desse jeito? Por quê? Porque lá na cabeça dela, as crenças são de que aquela criança é um problema. E ela não é um problema, ela é uma criança. Então, muitas mães falam: não coloquei lá que tem deficiência, e está tudo certo. E principalmente quando acontece, já aconteceu muito no passado e atualmente acontece de novo, que é o quê? Que a criança não foi aceita na escola porque tem deficiência. Porque nos últimos anos a educação inclusive ela foi para o beleléu, né? O pouco que se tinha se perdeu. Então agora a gente está num movimento de resgate muito sério. Então veja, eu falei do primeiro, o acolhimento, é acolher a criança, conhecer a criança, tornar possível à criança ter contato com todas as crianças da sala de aula. Oportunizar as crianças todas, não só aquela. Oportunizar as crianças se conhecerem pelos nomes. Brincar, fazer brincadeiras com nomes para que elas aprendam nomes. Vocês entenderam? Criar um contexto de interação prazerosa, divertida, uma curtição, onde todos são diferentes e todos são iguais, porque têm os mesmos direitos. Isso é o acolhimento. Criar uma situação tão gostosa que a pessoa se sente como parte. Ela não tem medo. Você concorda? Imagina o seguinte, você que é adulto que está aqui agora. Você foi convidada para ir na festa, na casa de uma amiga sua, e onde você não conhecia as pessoas, é uma amiga que estudou com você na faculdade, que você
encontrou depois de muitos anos e ela disse: Olha, fulana, vem aqui, vai ter uma festa. Eu queria tanto que você participasse. Para jogar esse aqui. Não, porque tem Gatorade, por isso. Eu queria tanto que você participasse, que você viesse conhecer minha família, meus amigos e blá, 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 blá. Isso. Aí você fica super feliz e fala, legal, eu vou, te arruma toda, tal, e chega na festa. Quando você chega na festa, a pessoa que abre a porta não é sua amiga. Aí você entra, ninguém vem falar com você. A sua amiga está super ocupada naquele momento. Aí lá você fica no cantinho, passa né, tem uma mesa com umas bebidinhas, você vai lá, pega para não ficar com a mão assim, ou se você fuma, né, que é um horror, você vai e começa a fumar, enfim. E aí, dali a pouco, sua amiga chega, fulana, que legal que você veio, estou super feliz, mas você me desculpe, eu estou tão ocupada aqui dando atenção para todo mundo que eu não vou poder ficar com você agora. E pumba, se manda. E você fica sozinha ou sozinho, o que você faz? Você se recolhe, você fica intimidado, você fica desconfortável. Você entendeu? O que é isso? É falta de acolhimento. A sua amiga te convidou sem pensar que ela deveria ter também criado uma infraestrutura de acolhimento para você. Por exemplo, conversado com as duas melhores amigas dela, atuais, dito: olha, tá vindo para cá a festa, o Indies, ela faz muitos anos que eu não me encontro com ela, e ela vai chegar aqui, não vai conhecer ninguém, eu vou estar super ocupada. Você pode fazer o favor de dar uma atenção para ela, apresentar outras pessoas, envolvê-la nas conversas de grupos diferentes, mostrar onde ela pode se servir? Você sacou? Pronto, isso é acolhimento. Se ela fizesse isso no final da festa, ou com o irmão, ou com uma mãe, não importa. Você ia falar, eu amei a festa, foi ótima. Mas se ninguém fizer isso, quando eu terminar a festa, ou você vai embora antes, eu iria embora antes. Mas vamos supor que você ficou. Quando sair de lá, você vai estar frustrada. Você vai estar chateada, você vai estar triste. Por quê? Porque ninguém te acolheu. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, acolhimento fundamental. Segunda palavra. Segunda, não é só palavra, segundo princípio que está vinculado a esse princípio maior da inclusão. Presença. Se a criança não está presente na escola, ou seja, ela não tem frequência, ela não tem como ser incluída. Vai um dia, falta 2, ninguém está nem aí, porque faltou, maravilha, melhor para mim. Não. Nós temos que saber por que essa criança faltou, o que está acontecendo, como é que nós, da escola, podemos intervir para favorecer a presença da criança na sala de aula. Se for preciso um processo de adaptação, por que não? Ela vai fazer um processo de inclusão, de envolvimento com a turma gradual, mas ela está presente. Começa com 20 minutos, meia hora, 1 hora, depois vai, sai um pouco da escola, a mãe pode ajudar, ficar um pouco com a criança, se isso gerar mais segurança, ou pode ter uma criança maior da sala de aula que tope fazer isso, e aí gradualmente vai fazendo com que a criança vá se sentindo mais acolhida e uma pessoa que faz parte daquele grupo. Eu estou me lembrando de uma outra experiência que eu vi na Inglaterra que foi muito interessante. Eu fui visitar uma escola e uma das coisas que eu vi nessa escola foi um grupo de crianças que estava tipo um salão muito grande, como o salão de uma academia bem grande, e elas estavam fazendo atividades diferentes, né? Tinha como se fossem estações, assim, para elas fazerem atividades diferentes. E tinha um grupo que era um grupo de meninas e tinha um garotinho pequeno com deficiência física e algum tipo de deficiência intelectual. E aí eu estava sentada só observando tal, então as meninas estavam com colchonetes e elas
vinham, corriam, pulavam no colchonete, levantavam, saíam, davam volta, e o menino também. Enfim, estava tudo bem. Lá pelas tantas, terminou a atividade, elas tinham que pegar o colchonete e levar para uma pilha de colchonete que estava num canto. E aí foi a coisa mais linda que eu vi. Porque o menino era menor do que elas. Mas elas, ele chamava Robert, eu me lembro bem. As meninas disseram para ele, Robert, vem aqui. Uma pegou de um lado, a outra menina do outro lado com o Robert, e ela fez o Robert pegar o colchonete numa ponta, mostrou, ajudou, e ela foi e pegou na outra ponta e eles levaram o colchonete juntos. Ou seja, ele participou de absolutamente tudo. Isso é acolhimento, isso é presença, isso é frequência. Terceira palavra, participação, que esse exemplo que eu acabei de dar é bem interessante. Então, tudo o que se faz na sala de aula precisa ser pensado em termos de participação. Tudo o que se faz na escola precisa ser pensado em termos de participação. Vou contar outra história para vocês. Eu tinha, na época, né, na época da universidade, um pouco antes da universidade, eu era fonoaudióloga, eu atendia crianças com deficiência, atendia as mães, orientava e tal, falava com as escolas. Foi assim que eu acabei indo para a educação, né? Fiz pedagogia, fui para a educação, virei professora. Tinha essa mãe, ela era mãe de duas meninas, uma mais nova, uma mais velha, e a mais velha, que na época devia ter uns 7, 8 anos de idade, a mais nova uns 5, 6, elas estudavam na mesma escola e a mais velha tinha deficiência intelectual. E um belo dia ela vem para a clínica, né, e diz assim, Windes, eu não sei, eu estou preocupada porque aconteceu uma coisa na escola da minha filha, eu não me lembro do nome dela nem das meninas. Vou chamar de Maria, Maria, a menina com deficiência. A Maria foi, não, foi excluída porque nem se usava esse termo. Não permitiram a Maria participar da comemoração de, como é que chama? De diploma, de final de curso, junto com todas as crianças. A minha filha menor vai terminar, a Maria também está terminando, mas falaram que é melhor a Maria não participar, porque é perigoso para ela, que eles vão ter que subir num palco, vai que ela caia. E eu fiquei muito indignada, a escola era paga, ela disse, eu pago e eu exigi da escola, sob pena de eu fazer um escândalo, que a minha filha Maria participasse junto com as outras crianças dessa comemoração. As crianças iam entrar, eu cheguei a ver um vídeo, elas iam entrar com bandeiras, com faixas, enfim. Ela me trouxe o vídeo, sabe por quê? Olha que coisa incrível. A Maria participou. Só que colocaram a Maria lá na ponta, perto da cortina, que praticamente não dava para ver a Maria. Ela continuou excluída do mesmo jeito. Então, vocês percebem? Participação significa estar presente, ser visível, fazer, ser membro, estar feliz, estar curtindo, brincando, aprendendo. Não é colocar lá no cantinho da sala. Lá na Inglaterra, quando eu estava fazendo a tese, eu fiz um estudo piloto antes. E eu fui numa escola, foi até uma experiência muito interessante, mas foram muitas coisas que aconteceram lá, eu vou contar só uma. Eu fui vários dias, e aí, nesse dia, eu entrei numa sala de aula, e a professora estava sentada lá na mesa dela, na frente, né, com a mesa e tal, as crianças enfileiradas, não era grupo nem nada, era uma sala de aula bem tradicional, e na frente da professora, literalmente na frente da mesa da professora, tinha um menino sentado sozinho. Eu achei aquilo estranho. Fiquei na minha, porque o meu papel era somente de observadora, de pesquisadora, coletando dados, que eu nem sabia fazer bem naquela época, no começo da minha carreira como pesquisadora. Mas eu fui, na hora do intervalo, eu fui conversar com a professora.
Aí eu disse assim, professora, eu achei tão interessante, eu queria te perguntar uma coisa. Ela disse, o que é? Eu falei, por que que aquele garotinho está sentado em frente à sua mesa e não está sentado com as outras crianças? Ah, porque olha o que ela me disse. Isso foi de matar. Porque o pai dele está na cadeia. Foi o que ela falou para mim. E minha cabeça na hora fez assim. Eu disse, como? Eu falei, não entendi. Ela falou assim, não, é que o pai dele foi preso. E aí a diretora da escola falou para a gente ficar com, keep one eye on him. Fica com o olho em cima dele, fica com o olho nele, presta atenção nesse menino. Do tipo, ele vai dar problema. Gente, profecia autorrealizadora. Claro que vai dar problema. Hoje, a gente já sabe que a teoria epigenética, o meio determina a sua realidade, o seu pensamento, o que você acredita, determina a sua realidade. Você quer saber mais sobre isso? Vai assistir as minhas aulas de ciência com meditação. Vai assistir aos vídeos deste canal. Vai assistir para você ver. É muito sério o que tem de conhecimento hoje. Então, o menino, num determinado momento, ele ia dar problema, porque era o que elas acreditavam. Todo mundo vibrando no problema, mas o menino não tinha problema. Quem tinha um problema era o pai dele. Por que que ele estava sofrendo uma punição na escola? Olha só, eu não pude fazer nada na época. Geralmente em pesquisa isso se chama dilema ético, mas eu não tinha nem experiência, então eu só fiz as anotações e aquilo foi parte do meu estudo de caso. Vocês perceberam? Então vamos lá repetir? Acolhimento, presença com frequência, né? Frequência, regularidade. E não é chegar atrasado, não, é chegar na hora. Participação, e qual é o último dos elementos que constitui esse princípio da inclusão? É aquisição. Vocês concordam hoje que a aquisição não diz respeito somente à parte intelectiva? Olha lá, a gente sabe que tem inteligência emocional, inteligência afetiva, inteligência espiritual, tem o QI já era, não tem mais força para a gente compreender ou rotular, caracterizar uma pessoa. Então, aquisições sociais, habilidades sociais, inteligência para interagir com as pessoas. Gente, é uma infinidade de dimensões que nos constituem como seres humanos no mundo atual, na era da tecnologia, na era do conhecimento. Então, uma pessoa que por qualquer razão, não precisa necessariamente ser deficiência, mas por qualquer razão ela encontra barreiras, ela não passa por esses elementos que constituem o princípio da inclusão, o que vai acontecer com ela? Ela não vai aprender como ela deveria. Ah, mas ela não vai aprender matemática, mas ela poderia aprender relações sociais. Ela poderia melhorar o comportamento, se o comportamento dela é um pouco mais difícil do que das outras crianças. Só que aí é uma situação meio tricky, é meio capciosa, porque assim, talvez vocês que estejam aqui tenham filhos e filhas, ou alguém que conhece alguém com deficiência, é sempre assim, ó, quando a pessoa tem deficiência, tudo que ela faz é por causa da deficiência. Então, uma criança com deficiência vai no supermercado com a mãe e tem um tantrum, né? Tem uma crise de birra. Aí todo mundo vai ficar horrorizado e vai dizer, isso é porque ela tem deficiência, é porque tem síndrome de Down, que é evidente, né? Tem síndrome de Down. É por isso que está fazendo isso. Excuse me. Crianças que não têm síndrome de Down fazem isso o tempo todo. E ninguém diz isso. Aí sabe o que falam? Está fazendo isso porque é mal educada.
É culpa da mãe, que é muito boazinha. Ah, não, a família que é desestruturada. Então, sempre alguém tem culpa na história. Mas quando é a pessoa com deficiência, é sempre ela que tem culpa. É um problema. Então, veja, a aprendizagem, ela tem múltiplas dimensões. E nós temos que ficar atentos e atentas para criar oportunidades igualitárias de aprendizagem. Então, a criança pode ser boa no esporte, pode ser boa na dança, pode ser boa na matemática, pode ser boa para conversar, mesmo que tenha dificuldade. Quantas crianças que a gente vê bebezinho, às vezes, criança com deficiência, ou não, pequenininho, a criança é pequenininha, a gente vê na internet dançando de um jeito que é uau! Fantástico! Da onde que veio aquilo? Veio mesma coisa para crianças com deficiência, ou para crianças que são mais tímidas, ou para crianças que são mais difíceis, né? A gente chama de disruptiva, né? Crianças que acabam criando um pouco de problema por causa dos seus comportamentos, mas todo mundo tem oportunidade para aprender. E o papel da escola e o papel da sala de aula é exatamente esse, é criar essas oportunidades continuamente. Mas aí, como estava lá na Salamanca, precisa de algum tipo de recurso? Ah, precisa. Quais são os recursos que vão ajudar nesse processo? Quais são os meios que vão ajudar nesse processo? Vão aprender sobre isso. É muito complicado, porque sabe o que acontece? As escolas tendem, não é culpa da escola, mas é a cultura do sistema educacional brasileiro. Tendem a dizer, ai meu Deus, isso é um problema, não vou lidar com isso. Ontem ou hoje, acho que foi na hora do almoço, eu, de repente, eu não estava assistindo, mas eu ouvi a história de uma menina de 12 anos, 11, 12 anos, que apanhou não, foi espancada por uma colega, está no meu Instagram, no Story, por uma colega na escola. E o espancamento foi tão grave que ela desmaiou, a menina de 12 anos desmaiou. Pior ainda, tinha um grupo de crianças bem grandes, mas ninguém se envolveu. Até porque a menina que estava apanhando era pequena e a menina que estava batendo era grande. Ninguém se envolveu. A coisa só parou quando a menina literalmente desmaiou. Imagino que ela pode ter tido algum tipo de comprometimento neurológico para ela ter desmaiado. Alguma coisa aconteceu. Eu não ouvi mais nada durante o dia. Bem, aí a escola falou o quê? A escola falou assim, nós temos aqui como é que fala? A educação para a paz. Nós trabalhamos com isso, nós somos contra a violência, nós não compactuamos a violência, aí começa. Nós vamos achar os responsáveis. A escola, o repórter contando, a escola já entrou em contato com os responsáveis das crianças. Aí conversaram com a avó dessa menina que foi espancada até desmaiar. E a avó disse, não, a escola falou para mim que eles têm falta de funcionário, que não tem como resolver. Olha que loucura. Aí desencadearam um processo para entrar em contato com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, a escola. Mas escuta, o Conselho Tutelar tem pessoas competentes para lidar com isso e gente suficiente, de novo, o Ministério Público, eu ouvi ontem que o Ministério Público tem uma defasagem de 22 mil, parece, advogados, né, procuradores públicos. Vocês percebem? Isso não podia acontecer. A escola, se ela tem, de fato, uma cultura que celebra a diversidade, a diferença, diminui ou tem uma política de redução da competitividade e desenvolvimento do apoio mútuo, da colaboração, o que vai acontecer?
esses problemas eles vão acabar. Só que nós não temos uma proposta, nós não temos uma política, não é nem política, nós não temos um projeto de educação. Nós temos projetos específicos para coisas específicas, que não adianta nada, porque eles não se integram e não existem princípios orientadores que perpassem todos esses projetos, que os unifiquem. Então, as escolas, elas ficam sofrendo com essas milhões de articulações. Gente, eu me lembro, eu trabalhei no MEC, eu fui coordenadora nacional do projeto Educar na Diversidade, no período de 2005 a 2006, porque em janeiro de 2007 eu pedi exoneração do meu cargo e voltei para a universidade. Mas eu me lembro que eu fui assistir a uma palestra lá, uma apresentação do, na época, ministro da Educação, o Haddad, que hoje ele é o ministro das Finanças, né, da Economia. E Fernando Haddad. Bem, aí o que aconteceu? Ele lá na frente, né, todo bonitão, ele disse assim: eu estou muito feliz por compartilhar com vocês aqui presentes que nós hoje no MEC temos mais de 250 projetos, iniciativas, ações que estão acontecendo concomitantemente. Gente, cai na real, 250 projetos concomitantes que não se conversam. Que raio de educação é essa? Eu ouvi agora que vão investir 14 bilhões de reais na educação. Em qual projeto de educação para o país? Aonde que esse dinheiro vai ser investido? E como é que eles vão monitorar esse investimento para não acontecer desvio das verbas? É complicado, é complicado. Então, culpabilizar a escola não resolve o problema. Culpabilizar os professores, muito menos. Os gestores, muito menos. Mas uma coisa eu tenho certeza, por experiência própria, porque eu trabalho e trabalhei numa universidade pública, e eu sei o que eu mudei quando eu aprendi o princípio da inclusão. E eu compreendi esse frame of reference, esse referencial teórico totalmente diferente, que transformou a minha crença, transformou a minha prática pedagógica, transformou a minha relação com os estudantes, transformou a minha aula. Então, é isso. No momento em que eu pude trabalhar com o princípio da inclusão na sala de aula e na minha vida profissional, tudo mudou. Então, isso é o que eu sei, que a gente pode, sim, começar a mudar as nossas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. E a gente pode, sim, começar a contaminar as nossas colegas. E a gente pode, se as gestoras e gestores encamparem a ideia, a gente pode, sim, melhorar a educação que a gente oferece para as crianças, para todas as crianças nas nossas escolas. Agora, depende de quem quer fazer e de quem não quer fazer, de quem está aberto, de quem está com o coração aberto para fazer. E eu quero já lembrar você que na semana que vem nós teremos uma nova live e eu vou postando aos poucos, tem muitas coisas sobre educação inclusiva que estão rolando, que estão saindo na internet, eu tenho guardado tudo, porque eu quero comentar, eu quero analisar, eu quero contribuir para que vocês comecem a ter uma compreensão abrangente de todas essas questões que estão perpassando aí esse universo educacional brasileiro, particularmente quando se trata de educação inclusiva. Mas agora é o momento em que eu quero compartilhar o que eu puder com vocês, ok? Um beijo no coração, Om Shanti e até breve. Fica com a luz.